Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Meu nome é Saulo, eu sou estudante da Universidade Estadual de Montes Claros, em Administração no Centro de Ciências Sociais Aplicadas. E hoje a gente vai falar de uma questão muito importante, né? Que é uma organização. Nós que somos estudantes de Ciências Sociais Aplicadas sabemos muito bem o que é uma organização. E nesse caso, especificamente, a gente não está falando de uma organização legal. Ou seja, estamos falando de uma organização criminosa, ou seja, uma facção. Gostaria de deixar bem claro para vocês que a gente aqui não está fazendo nenhum tipo de apologia ao crime, não estamos apoiando essas facções, mas queremos dizer que ela se enquadra como uma organização, né? Porque, querendo ou não, essas organizações estão instituídas no nosso país, né, gerando algum tipo de capital, mesmo que esse valor não seja legal, e se enquadra nos parâmetros da administração como organização. A ação escolhida pelo meu grupo, constituído por eu, Saulo Alves, a Karen Andrade e o Felipe Souza, foi o Comando Vermelho. Tá, eu vou falar um pouco agora sobre o Comando Vermelho. O Comando Vermelho, antes era chamado de Falange Vermelha, ela surgiu aí por volta de 50 anos, uma das facções mais antigas do nosso país, por volta de 1970, tá? No Instituto Penal Cândido Mendes, na Ilha Grande, no estado do Rio de Janeiro, tá? E aí, nesse caso, ela possui uma operação em 8 países da América do Sul, tá? E esses países, eles são os principais produtores de um tipo de produto, né? Qual é esse produto? A cocaína. Então, a atividade comercial do Comando Vermelho, principal, é a cocaína. Mas surge uma questão muito importante que essa facção procura buscar sobre o nosso país, é o poder. E para conseguir esse poder, envolve território, tá? Sabemos que para vender e comercializar, cocaína não é legal, pelo menos aqui no Brasil, né? Então, se você é de uma região específica, por exemplo, de uma favela do Rio de Janeiro, você vai comprar essa cocaína comercializada pelo Comando Vermelho, entendeu? Então a questão do território entra nessa questão do poder da facção, porque ela precisa desse território para conseguir o poder, né? Então é uma organização, eles têm um produto que é a cocaína e quer o território para vender mais cocaína. E eles estão tão organizados, até logicamente, que o produto deles é exportado até para a Europa. Já no começo aí do surgimento da Falange Vermelha, né? Lembrando que era a Falange Vermelha, tá, gente? O Comando Vermelho surgiu com essa entrada aí da mídia, tá? A mídia começou a nomear o Comando Vermelho como Comando Vermelho e assim eles adotaram esse nome, tá? Então eles falavam Falange Vermelho. E já no surgimento aí do Comando Vermelho, especificamente lá no começo, lá na cadeia, no Cândido Mendes, na Ilha Grande, já tinha um tipo de teoria surgindo ali, né? Ou seja, a do Weber, né? Que ele fala sobre líder carismáticos, né? E surgem figuras muito importantes aí sobre o nome do Comando Vermelho lá, né? Na interação entre os presos políticos, entre os presos civis, e eles estavam começando lá uma organização, e podemos ver também a questão do Fayol, né? Eles estão lá embaixo, e debaixo lá, direto da cadeia, que surge essa organização aí criminosa em todo o Brasil, ou seja, nessa questão da tarefa, né? Então lá já surgem nomes que vão comandar, né? Que seriam as figuras carismáticas, que seriam as figuras de poderes que iriam ser os líderes
futuros dessas organizações. E assim, sabemos, né, que o Taylor ele está presente aí até hoje em todas as organizações, né? O Taylor é da nossa teoria científica, né? Então, é a ciência da administração entrando aí. Quando a gente fala sobre organização, toda organização ela tem uma questão sobre tarefas, né? Ou seja, o Taylor ele fala muito a respeito de tarefas, né? Então, apesar de ser uma organização criminosa, existe uma divisão técnica do trabalho, né? Quem faz a segurança, quem cuida da comunicação, quem cuida do transporte das drogas. Então, o foco na tarefa, né, existe aí, né? Existe quem defende o grupo, quem luta pelo grupo, né? Então, já tem uma participação ativa das pessoas nessa questão da tarefa e podemos alusionar ao nosso Frederick Taylor. Sobre o Fordismo numa organização criminosa, podemos observar que essas organizações elas são muito potentes, né? Elas avançaram muito no Brasil, né? E assim, pode estar existindo aí dentro uma questão do Fordismo, né? Essa questão da produção em massa, desse querer do avanço comercial do Comando Vermelho, né? Digamos que hoje o Comando Vermelho ele faz parte de quase 21 estados do Brasil e tem participações em 8 países da América Latina. Então, assim, já é uma questão multinacional do Comando Vermelho. E essa expansão diz muito sobre o Fordismo, né? Porque o Fordismo tem essa questão de produção em massa, né? Então, se eles estão expandindo ali, eles têm que produzir o quê? Mais cocaína, né? Produzir mais segurança para eles e também conseguir mais poder e mais território para acontecer a venda de cocaína, né? Acontecer o lucro deles, entendeu? Então, essa questão vai gerar também mais especialização, né? Que digamos aí, do Taylor e mais massa aí do Fordismo. Se lá dentro da cadeia, dentro do Instituto Penal Cândido Mendes, estava tendo uma comunicação entre os presos, estava tendo uma comunicação entre os presos políticos e os presos civis, entendeu? Então o que estava acontecendo? Eles estavam começando a planejar, eles estavam começando a comandar, né? Eles estavam começando a controlar, né? E planejar, né? Porque tudo isso, gente, para essa facção hoje ser o que ela houve todos esses tipos de situações, né? E assim, é muito importante observar que quando a gente fala do Taylor, foi de baixo para cima. Ou seja, aconteceu lá na cadeia, internamente, entendeu? Os líderes que vêm a comandar o Comando Vermelho, estavam na cadeia. Então eles começaram, digamos, de baixo, né? Não foi uma pessoa que veio de cima e surgiu o Comando Vermelho. Ou seja, por exemplo, a pessoa era um presidente de um país e começou, hoje eu vou lançar uma organização criminosa. Não, eles já estavam presos, eles já estavam lá embaixo, eles já estavam sem recursos, eles começaram a planejar, comandar, e aí surgiu essa organização criminosa de baixo para cima, que hoje é uma das principais organizações criminosas do Brasil, né? E assim, quando a gente fala na questão de que foi assim, que começou, né, de baixo para cima, mas depois virou de cima para baixo. Por que virou de cima para baixo? Porque aí essas pessoas se tornaram tão poderosas ao ponto de estarem estruturando essas organizações, né, como diz o Fayol, de cima para baixo agora. Em vez de ser de baixo para cima, agora é de cima para baixo. Entendeu? Então, devemos parar de pensar que uma facção criminosa ela tá na favela, entendeu? Essas facções criminosas elas podem estar lá nos prédios da Faria Lima, né, ou em Copacabana, entendeu? Ou em escritórios no centro do Rio de Janeiro, em lugares elitizados, entendeu? Então, digamos hoje que as favelas ou os locais marginalizados são o chão de fábrica dessas estruturas
criminosas, entendeu? Então tem uma estrutura, tem muita estrutura aí. Então a gente pode ver, desculpa, sobre o Fayol, essa questão da estrutura, né? Tá acontecendo uma estrutura aí de uma organização criminosa. No começo do vídeo eu falei sobre um inimigo, né? Que é o Estado, tá? E agora eu vou falar sobre a teoria das relações humanas. Dentro de uma facção existem relações humanas. Por que existem relações humanas? Porque independente se for por medo ou por poder, aquelas pessoas elas têm um tipo de pertencimento, né? Elas querem buscar algum tipo de poder, um tipo de conquista participando de uma organização criminosa, né? E Elton Maia fala sobre isso, sobre o pertencimento. Então nessa organização essas pessoas estão pertencendo, elas estão sendo motivadas pelo crime e o crime organizado estão dando para elas algum tipo de retorno. Esse retorno pode ser financeiro, pode ser de poder ou pode ser de tipo de pertencimento mesmo. Porque o ser humano, necessariamente, eles precisam desse tipo de apoio, né? E essas organizações, principalmente nesses lugares negligenciados pelos estados, ou seja, um exemplo no Rio de Janeiro, que é um dos lugares onde que surgiu lá, possui muita desigualdade social, né? E essas facções comandam o Rio de Janeiro. E se uma pessoa quiser fazer parte, né, de uma organização que, querendo ou não, passa para elas uma questão de segurança, de poder aquisitivo, elas vão querer integrar. E essa integração é o que fundamenta o que a gente quer dizer sobre relações humanas, que está existindo ali uma interação e uma motivação. E hoje, para você fazer parte de uma empresa, você tem que estar querendo, né, trabalhar nessa instituição, você precisa do lucro que ela te oferece. E esse lugar tem que ser propício para você. E assim, para essas pessoas que acompanham essas organizações, querendo ou não, elas estão oferecendo para eles algum tipo de recurso, algum tipo de pertencimento. E é isso que a gente fala na teoria das relações humanas. O que motiva uma pessoa em um âmbito organizacional. Então, gente, eu queria muito aprofundar sobre todos esses temas, porque assim, é só mesmo para introduzir, porque é muita coisa, muita complexidade, mas isso aqui é só o básico do básico, para a gente ver como essas organizações, elas têm a ver com o sentido das teorias, né, das relações humanas, o Fordismo, o Taylorismo, né, a burocracia do Weber, né? Então tudo isso tem a ver com organização e tudo isso tem a ver com uma organização que não é legal, ou seja, que é a facção criminosa, o Comando Vermelho, né? Muito obrigado para vocês verem meu vídeo, tá? Eu tô começando agora, pode ser que tenha um pouquinho de insegurança aí sobre essas questões, mas todos os meus conhecimentos aplicados a esse trabalho. Muito obrigado, professora Júlia, por ter passado pra gente, tá? Espero que tenha ficado claro aí o que eu disse.